dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast Eu Com Isso, desde que você esteja nos fazendo uma boa companhia com estes ilustres convidados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. E Eu Com Isso no ar. Por que Eu Com Isso? Porque Marcelo Damin e eu, a gente está aqui para provocar você aí do outro lado da tela, você que está nos ouvindo no Spotify, no YouTube, você que está pelo interior ouvindo nas rádios, que a gente já agradece, a justamente formar a sua opinião. Mas por que a política influencia tanto a nossa vida? Como um senador influencia a nossa vida? Por que é tão importante sabermos em quem vamos votar para deputado estadual, deputado federal, um voto dessa vez só para o Senado, governador e presidente da República? Porque essas eleições podem definir o rumo da sua carreira, da sua vida, para onde você vai, a economia do país. A gente explica tudo isso de uma maneira desburocratizada, mais direto ao ponto, sem muitas palavras complicadas, sem um vocabulário que afaste, e sim buscando a leveza, a clareza e justamente um papo direto para que você forme sua opinião. O nosso podcast Eu Com Isso, meu amigo Marcelo Damin, olha, talvez seja o único produto que está entrevistando os pré-candidatos ao Senado, né? Nós tivemos... E olha que interessante, né? Porque a gente começou... O vice-presidente do Brasil da República, Hamilton Mourão, que é candidato ao Senado, mas veio também na condição de vice. E hoje nós vamos receber, estamos já recebendo aqui no estúdio, um atual senador, que é o Lazier Martins, concorrendo também à reeleição ao Senado. E eu não vi nenhum outro programa aqui no estado do Rio Grande do Sul que conseguiu esses dois e que vai conduzir de uma maneira leve. Mas ainda bem, né, Damin, que nós não estamos sozinhos. Temos muitas marcas consagradas que vão passar aqui na tela e que oferecem justamente esse produto. Eu começo lá pelo Termas Romanas. É muito bom. Que nós já estivemos lá juntos. Maravilhoso, Termas Romanas. Aproveitamos as águas termais carregadas de enxofre que curaram todas as minhas dores e curaram meu estresse. E que, inclusive, o Termas Romanas, como a gente vê aqui na tela, o resort também, vai sediar lá no Recanto Maestro a posse do novo presidente da FAMURS. Então todo mundo vai conhecer lá, vai ser bem bacana. E é sempre a nossa dica do final de semana, né, que Damin? já teve aqui, né, o proprietário Roberto Argenta, que é pré-candidato ao governo do estado e que nos tratou super bem lá, fomos super bem acolhidos. É um ótimo parceiro, o Termas Romanas. E também a gente viu aqui, olha que tá imperdível essa entrevista, você pode ver aí no nosso canal do YouTube, os convidados e a série especial que a gente tá fazendo sobre educação com o sistema Aprende Brasil, do Grupo Positivo, que você tá vendo aqui na tela. O sistema de ensino Aprende Brasil luta por uma qualidade de ensino melhor nos municípios de todo o Brasil. Trabalham com materiais didáticos, mas, além disso, querem deixar um legado. E a gente está promovendo aí, nos próximos meses, uma série de entrevistados que vêm do Brasil inteiro, né, Damin? Você conversou com o professor Robson, uma entrevista, assim, inspiradora, e que bom que a gente tem empresas preocupadas com a educação, né, Damin? O professor Robson trouxe os dados, como o Voltaire falou, assistam aí. No episódio anterior, acho que foi, né? Foi anterior? Exatamente. Foi no anterior. Embaixo, E o professor Robson traz alguns dados de aumento de nota de alunos que, às vezes escola vizinhas, que um não sabe por que um é 5,5, outro é 6,5, porque o que tem a nota maior tem a consultoria toda da Aprende Brasil. Então, quem é prefeito, quem é governador aí do estado, é bom conversar com o pessoal da Aprende Brasil para levar para o seu município para melhorar as notas, né? Do Enem, principalmente. É muito interessante essa entrevista e teremos outras entrevistas que poderão ser feitas aqui. É muito legal essa parceria que ajuda a estimular a educação. As prefeituras, né? Estão muitas com o sistema de ensino Aprende Brasil. Fica sempre essa dica.
Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Damin, tu és um mergulhador da boa gestão, né? Tu és um entusiasta de tudo tá certinho, isso é importante, né? Aprendo muito com o Damin também fora aqui do estúdio, nas organizações. E tem uma empresa que trabalha justamente para organizar essa gestão dentro da empresa privada, mas principalmente das empresas públicas, que tem esse desafio, porque muita gente pode ser indicado politicamente, mas tem que dar resultado. Que é justamente, você vê aqui na tela, a nossa OneDoc, né? OneDoc. Que é um sistema, Damin, por exemplo, você, Damin, que gosta de colocar metas, onde você vai chegar daqui uma semana, daqui 15 dias, reunião dia tal, quais são os pilares da empresa, como chegar ali. A OneDoc pega tudo isso que você pensa de gestão e joga num sistema pra você, né, Damin? E quem quiser nos patrocinar, pode seguir o nosso Instagram, @podcasteucomisso. Quem quiser ser nosso parceiro e tá dentro dos municípios, tá dentro das rádios e tá divulgando a sua marca, pode nos seguir aqui embaixo, @podcasteucomisso, chamar no direct que a nossa assessoria vai responder. Tá certo. Marcelo Damin, com essa força de grandes parceiros comerciais, são nossos amigos, a gente tem esse compromisso de sempre ter convidados com relevância aqui. Senadores, governadores, presidentes da República, de uma maneira diferente. Por que a gente está fazendo esse podcast? Porque a gente entende que nós precisamos adequar uma linguagem para que as pessoas entendam, de fato, como a política influencia na vida delas. Então a gente tem um legado aqui. Nós não estamos aqui para colocar palavras difíceis, complexas, ou querer aparecer para algum segmento. Não, a gente está aqui para, num novo formato muito mais coloquial, trazer essas pessoas, senadores, governadores e presidentes, para explicar de uma maneira muito mais simples, e a gente vê que tá funcionando muito bem, né, Marcelo Damin? Tá funcionando bem, tá funcionando bem. A gente teve nomes: Lazia Martins, Hamilton Mourão, quem mais? Teve os pré-candidatos a governo, teve o Gabrielzinho, teve o Argenta. Verdade. E já tem mais alguns aí que estão apalavrados. Esperem que vocês vão ver mais nomes de figuras fortíssimas da política sentado nessa cadeira aqui. Porque se por um lado a TV tradicional vai dar 3, 4 segundos, aqui na verdade vai ser uma oportunidade do eleitor ver com uma hora, um bate-papo mais tranquilo, um bate-papo melhor, e esse é o nosso objetivo. E certamente só assistindo o nosso podcast ele consegue decidir deputado estadual, federal, senador e governador. Ele tem a nossa admiração pessoal, sem dúvida. É um exemplo não só na comunicação, mas depois que fez história na Rádio Gaúcha, na RBS TV, na Zero Hora, claro, em outros veículos também, como os veículos do Grupo Record, Correio do Povo, Rádio Guaíba. Depois de fazer tanta história e ser um dos principais, se não o principal nome do jornalismo gaúcho e um dos principais do jornalismo político brasileiro, ele decidiu dar a sua parcela de contribuição na política. Mas para quem pensava que seria uma parcela, se tornou uma grande contribuição. E hoje ele se coloca como um grande player, um dos poucos políticos que está enfrentando, por exemplo, problemas ocasionados pelo Supremo Tribunal Federal, que até então ninguém se falava, né, há tempos atrás. Nosso convidado de hoje é o senador da República, sempre comunicador, jornalista, senador Lazia Martins. Senador, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque pode ter certeza, senador, nós temos ouvintes e telespectadores que lhe acompanham e lhe consomem todos esses horários, porque hoje o streamer possibilita isso e agrade hoje cada pessoa que faz. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, senador. Você me... Seja bem-vindo.
Você me faz tantas amabilidades que me deixa quase sem voz. Né? Então, o meu abraço muito cordial aos ouvintes, aos internautas do Face, do Instagram, do YouTube. Gostei da proposta do programa, então cumprimento a vocês dois, o Damin e o Voltaire, e estou às ordens aqui para o que der e vier. Lembrando, viu, Damin, fui colega do senador Lazier Martins na Rádio Gaúcha, atuei muitas vezes como auxiliar na produção dele, sempre tinha 2 produtores, o oficial e quem estava chegando ficava na produção. E na época, o Felipe Chemali, que hoje é um dos assessores do senador Lazier, sempre dizia para os jovens que entravam na Gaúcha o seguinte, que depois que um repórter conseguisse entrar no ar sem errar, sem gaguejar e com firmeza, com apresentadores do nível do Lazier, começava a ficar pronto. E era verdade, o Lazier apresentava o Gaúcha Repórter, né? 28 anos. 28 anos no Gaúcha Repórter, e quando o Lazier Martins, que há 2 horas atrás estava no Jornal do Almoço fazendo aquela coluna, que era um dos poucos colunistas que fazia a pessoa largar o alimento, porque tu tá ali almoçando. Quando entrava o Lazier, as pessoas largavam o garfo e a faca para ver o que de fato estava acontecendo na política gaúcha, na política brasileira. E quando o Lazier te chamava, e nós começamos muito cedo, ali com 19, 20 anos, era um momento, assim, de divisor de águas, né? Porque era realmente muito importante. Mas vamos então para a nossa entrevista. Marcelo Damin, senador Lazier Martins, é uma honra receber o senhor aqui. A gente que recebe tantos convidados da política de uma maneira muito diferente. E eu quero começar justamente por uma pauta difícil de lidar, mas que o senador está sabendo construir com muita habilidade. E eu vejo essa pauta, o jeito que ele está enfrentando, o que ele não concorda com o STF, o Supremo Tribunal Federal, como uma pauta que está atraindo não só os eleitores que já votaram no senhor, mas está fazendo com que novos e novos eleitores prestem atenção no senhor e coloquem o senhor como o senador favorito nesta disputa ao Senado. Nos explica como está sendo enfrentar dentro da política como um senador da República o que o senhor não concorda com o Supremo Tribunal Federal. Voltaire, você me questiona sobre um tema muito importante que eu tenho focado muito e um tema que eu trago desde o meu longo período na comunicação social. Porque eu também advoguei um certo tempo e enfrentei a justiça. Eu tenho grandes divergências do que hoje é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, como diz o próprio nome, é a Suprema Corte. Dali para frente não tem mais nada. Dá a última palavra na justiça. Porque a justiça é algo que o Brasil precisa pensar com muita profundidade. Por quê? Porque o Brasil tem muitas desigualdades, tem muita pobreza, tem alguns privilegiados, não é? E isto tem a ver com quem decide na justiça, porque o que faz a justiça? A justiça é a mediação e é a realização da ordem social. É ali que se organiza uma sociedade para o bem ou para o mal. É ali que se pode estreitar um pouco mais estas relações interpessoais que hoje deixam tanta gente à margem dos benefícios, das riquezas que tem este país. E eu percebi há muito tempo, já desde o meu tempo de comunicador, que o nosso Supremo Tribunal Federal, por um defeito institucional, por um defeito da Constituição, não tem total independência. Por quê? Porque os ministros da Suprema Corte são indicados pelo presidente da República. Sim. Na medida em que são indicados, eles têm uma gratidão, eles têm um compromisso. E, por outro lado, os presidentes da República, principalmente durante o governo do PT, e não é por ter sido do PT, porque se fosse um outro partido eu também estaria fazendo a mesma crítica, o PT se determinou a aparelhar o Supremo Tribunal Federal, isto é, colocar dentro do Supremo Tribunal Federal, gente da mesma ideologia, dos mesmos princípios, e se tornou por isso um tribunal político. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque como é que a justiça se realiza? Como é que ela se concretiza? Como é que a justiça deixa de ser teoria e passa a ser prática? Através do Poder Judiciário.
O Poder Judiciário é que aplica ou não aplica a justiça. E esse Poder Judiciário, ele se deformou. E é hoje que nós temos o Supremo Tribunal Federal. Então isso repercute sobre a vida de todos nós. Um outro dia me perguntaram aí na rua, escuta, por que você bate tanto no Supremo? Tem que explicar isso pro povo. E é verdade. Então eu me determinei, quero começar por esse programa hoje, e explicar por quê. Porque o Supremo Tribunal Federal, por suas decisões, resolve, tem muito a ver com a vida, com a pobreza, com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, com a falta de estradas, com o tráfico de drogas. O Supremo tem a ver com tudo isso. Dou um exemplo. Há um ano atrás, o Supremo Tribunal Federal colocou em liberdade o maior traficante do país, André Repp. E o André Repp no outro dia viajou para a Europa e hoje ninguém sabe onde está. Não acha mais agora. Então, quando fez a descondenação do Lula, que tem uma responsabilidade enorme pelos crimes que cometeu, pelo esvaziamento dos recursos do BNDES, da Petrobras, dos fundos de pensão, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. E essa verba que foi desviada, bilhões, sendo que 10 bilhões já foram recuperados, sinal de que houve o desvio. Essa verba fez muita falta para a educação dos brasileiros, para melhorar a saúde, para a construção de estradas, etc. Então, por isso tem muito a ver com a vida dos brasileiros o Supremo Tribunal Federal. E é por isso que eu combato, porque com esse sistema vigente do presidente da República indicar, ele acaba conquistando e dirigindo o Supremo Tribunal Federal, que é o que hoje acontece. O Supremo é contra o Bolsonaro por quê? Porque o Bolsonaro contraria o que o Lula fazia. Então eles querem de volta o Lula. Então hoje o Supremo Tribunal Federal é uma instituição do judiciário político, partidária, ideológica. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha, senador Lazier, só nesse seu discurso, que o discurso ele é falado, mas para quem lhe acompanha o seu trabalho, ele é feito, essa política de enfrentamento. Olhando nos olhos aqui do Damin, o Damin já escolheu o senador dele. É exatamente o que ele vem falando aqui. Bateu no STF. É impressionante, né? Chega a estar... O cara lacrimeja o olho. Lazier, deixa eu seguindo essa ideia do STF, já faz alguns anos, né? Vamos dizer aí, talvez os últimos 2 anos, talvez, que isso tá um pouco mais se espremendo. E a gente vê isso tudo que tu falasse agora. Vou tomar a liberdade de chamar de tu, claro, que eu vi tu falando pro Voltaire, dispensa o senhor. Faço questão. Até porque o senador tá um guri, né? Acorda às 5 da manhã. Se alimenta cada vez que eu vejo o senador tá mais jovem. Parece o filme aquele, O Segredo de Benjamin Button. Ele tá... Não, graças a Deus tem muito boa saúde. Então, Lazier, voltando aqui, tu dissesse várias coisas que eu concordo muito sobre o STF, mas a gente já vê isso há um bom tempo, há 2 anos se falar isso. E pelo que eu entendi, o brasileiro já foi um pouco mais fervoroso e um pouco mais otimista de que isso possa mudar, de que isso possa ser diferente. A questão das indicações políticas, como indicar para o STF, isso se encerra, isso tem fim. Há possibilidade disso ter um fim, de recomeçar, de tirar quem tá lá hoje, botar gente nova. O brasileiro pode ter uma esperança que isso vai mudar? Ou vai ser mais alguma daquelas brigas perdidas? Tem que ser, Damin, tem que ser gradualmente. Lamentavelmente, tem que ser gradualmente. Agora, isso não acontece só há 2, 3 anos, não. Isso já acontece no mínimo há 10 anos, quando o Supremo passou a ser aparelhado. Foi por isto que quando eu cheguei no Senado Federal, no dia 2 de fevereiro de 2015. Fui eleito em outubro de 2014 com 2.145.000 votos. Que votação, senhoras e senhores. Numa eleição, eleição bizarra. Bateu no Olívio, bateu no Simon. Sim, eu sou muito grato à confiança do eleitorado gaúcho. E entrei no dia 2 de fevereiro de 2015 e no dia 14 em abril, no dia do meu aniversário, eu protocolei no Supremo Tribunal de 2015. Eu protocolei o primeiro projeto dos 96 que eu tenho em andamento no Congresso Nacional.
Entrei com a PEC 35/2015, abril de 2015, com a proposta de emenda constitucional, propondo o quê? Mudança do sistema de indicação. Não mais o presidente da República, mas uma comissão de juristas, formada por um representante do Supremo, um representante do STJ, um representante da Procuradoria-Geral da República, um representante do Conselho Federal da OAB e assim por diante. Sete integrantes. Quando houvesse a vacância, quando abrisse uma vaga no Supremo, esta comissão se reúne e faz uma lista tríplice, olhando quem são os grandes juristas do Brasil. Sejam magistrados, sejam procuradores, sejam autores de obras de direito, sejam professores. Escolhem 3 juristas consagrados e notório saber jurídico, como manda a Constituição. E aí, feita essa lista, manda para o presidente da República, que aí sim entra em ação e escolhe um daqueles da lista tríplice da comissão. E aí escolhe um e manda para a sabatina do Senado. Assim como a reitoria de universidade, mais ou menos isso, parecido. Uma comissão é que forma. E segundo ponto, acabar com a vitaliciedade. Hoje, o ministro do Supremo que entra lá fica pro resto da vida. Por isso tem ministro lá de 30 anos. É verdade. O Toffoli vai ficar 30 anos, aquele que se aposentou, quem é que vai querer o Marco sair, Aurélio né? ficou... Claro, e leva o salário. Bom, pela minha proposta, também leva o salário, mas fica com mandato fixo de 10 anos. 10 anos e vai embora. Isso renova a jurisprudência, né? Isso vai... porque a nossa vida... com as evoluções das tecnologias, tudo se transformou muito vertiginoso, tudo é muito rápido. A nossa vida é muito... os inventos, os nossos confortos, tudo se tornou muito rápido na evolução. Menos o judiciário, porque permanecem lá os mesmos velhinhos lá, arraigados a princípios antigos. Então, minha proposta, fim da vitaliciedade, mandato de 10 anos, como acontece em Portugal, na Espanha, de onde está chegando agora o Voltaire, lá é mandato fixo. Portugal é 9 anos, a Espanha é 12, e assim por diante, e são escolhidos por comissões. A Alemanha é assim também, a Suécia é assim também. Nós seguimos um modelo norte-americano que não serve, porque nos Estados Unidos eles levam semanas, meses, discutindo a indicação de um ministro pelo presidente da República. Aqui é uma sabatina fajuta, né? Pré-encomendada, onde aquele que encomenda e que muitas vezes tem votos comprados dentro do Senado, acabam elegendo aqueles que eles mandam. Eu, nos últimos ministros, votei contra quase todos. Eu votei contra a indicação do Fachin, votei contra a indicação do Alexandre de Moraes, votei contra do Nunes Marques, porque não me convenceram no notório saber jurídico, nas perguntas que eu fiz, né? Votei no último agora, no Mendonça, porque ele me impressionou bem e teve 40 minutos no meu gabinete, porque todos eles vão nos gabinetes dos senadores pedir votos, fazer campanha. E aí a gente se convença quem deve ir e quem não deve ir. Mas o que a gente vê é que o presidente da República, antes dele ser eleito, ele já sabe os mandatos que vão terminar e ele já tem lá os nomes dele pra botar pro STF depois, né? Acho que foi com o Lula, foi com o próprio Bolsonaro. Dos 11 ministros que estão lá, 7, maioria, portanto, 7 foram indicados por Lula e Dilma. 7. E agora, depois que entrou o Bolsonaro, tem 2 que foram indicados por ele. Sim. O Nunes Marques e o Mendonça. Né? Sim. E aí e como é que tu tira, Voltaire, da cabeça de um cara que tá há 30 anos lá que não é ele o rei? Como é que tu convence esse cara que não é ele? Porque ele passou por uma cacetada de presidente. O cara sabe todos os caminhos do Supremo. Não tem como tirar da cabeça dele. E como é que esse senhor ministro não vai ficar com uma gratidão eterna a quem ele indicou, né? E às vezes não é só gratidão, às vezes é compromisso. Você sabe com rabo preso, você sabe com quem o Dias Toffoli trabalhava antes de ir para o Supremo? Ele nunca foi professor. Sim. Ele trabalhava com o José Dirceu. Sim, com o José Dirceu. Ele, desde estudante de Direito, ele era petista. Quando o José Dirceu assumiu a Casa Civil, o José Dirceu, que foi condenado a 37 anos de cadeia, quando assumiu, ele convidou o Toffoli para trabalhar no gabinete dele.
E o Toffoli trabalhou no gabinete do Zé Dirceu. Bom, aí o Zé Dirceu foi afastado, foi cassado como deputado. Bom, e aí foi condenado, e quando condenado, ele entrou com habeas corpus para tentar sair da cadeia. Entrou no Supremo com o pedido de habeas corpus. Sabe para quem foi distribuído o habeas corpus dele? Pro Dias Toffoli. É uma bagunça. E qual foi a decisão do Dias Toffoli? Colocou ele na liberdade. Capaz! Não nem finalizar. Na metade da história a gente já sabia o fim. Então eu pergunto a quem está nos assistindo, isto aí é justiça? Não tem como. Tá? Bom, e depois, mais adiante, o que aconteceu? O Lula foi preso, foi condenado. Aí nós tínhamos em vigor no Brasil a prisão após condenação em segunda instância, que durou 21 anos, entre idas e vindas, desde a Constituição de 88. Às vezes cabia prisão após segunda instância, às vezes não cabia, mas quando o Lula foi preso, cabia prisão após condenação em segunda instância. Aí o advogado do Lula entrou com o recurso, veio para o Fachin, e o que o Fachin julgou? Depois da condenação do Lula ter passado por 3 instâncias, passou pelo juiz federal de Curitiba, Sérgio Moro, passou pelo Tribunal da 4ª Região Porto Alegre, 4ª Região Federal, e passou por uma turma do STJ. 9 juízes julgaram e confirmaram a condenação. Mas aí vem para o Fachin, e o Fachin inventa que que o Lula foi julgado por fórum ilegítimo, que o fórum deveria ser outro, que não Curitiba, e anulou a sentença, e os demais ministros indicados por Lula e Dilma foram na mesma linha, e por 9-2 foi posto em liberdade, e atrás dele uma curriola de delinquentes, tudo na rua. Hoje em dia, tudo que é bandido, que é rico, tudo que é bandido que tem bom advogado, não cumpre mais pena. E nós estamos vivendo as maiores impunidades da história do Brasil. Por quê? Porque só pode ser preso na última instância, que é a 4ª, que leva anos, décadas. Para chegar. E aí, quando chega lá, está extinta a punibilidade pela prescrição do prazo, pelo fim do prazo. Então, o Brasil se tornou um país de bandidos soltos. Ô, senador Lazier, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, né, e não é do mundo da política, só decifrando para esse ouvinte, somente o Senado pode fazer qualquer mudança no Supremo Tribunal Federal. Explica para nós o papel do Senado. É o Senado justamente quem pode modificar esse sistema de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e promover, de fato, este enfrentamento? É a única instituição, Voltaire, é o Senado Federal, porque está na Constituição. Cabe ao Senado processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal por crimes de responsabilidade. Só que todos os presidentes do Senado se negam de colocar em pauta. Renan Calheiros, Eunício de Oliveira, Davi Alcolumbre e agora o atual Rodrigo Pacheco. Vem carradas e carradas de pedidos de impeachment por crimes de responsabilidade de ministros, por um dos mais absurdos. A criação de um inquérito que não tem fundamento legal, não tem lei que autorize isso, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Toffoli, que criou um inquérito sem prazo para terminar, porque já completou 3 anos e 3 meses, para processar aqueles que criticarem o Supremo ou criticarem os ministros. E aí é um guarda-chuva negativo, ameaçador. Quem fala mal do Supremo, vai lá, pega ele, processa, sem se conhecer os argumentos do ataque, né, sem dar direito ao advogado de defesa de acesso aos autos, por exemplo, uma arbitrariedade brutal. E aí tem o Eustáquio, tem o Daniel Silveira, o Daniel Silveira, tem o Roberto Jefferson, presos, tudo, porque criticaram o ministro do Supremo, né? E o Daniel Silveira, que é outro absurdo, é outra exorbitância, outro atropelamento da Constituição, porque tem um artigo da Constituição que diz: os senadores e deputados são invioláveis
penal e civilmente, por palavras, opiniões e votos. Portanto, senador e deputado pode dizer o que quiser. Ele pode ser julgado pelo Congresso. O Daniel Silveira, se foi malcriado, disse grosserias, tinha que ser julgado, mas pela Câmara dos Deputados, tinha que ser cassado pela Comissão de Ética e depois plenário. Mas não, o Supremo puxou para ele, avocou a ele o direito de processar e condenar o Daniel Silveira, que o ano passado ficou 9 meses preso num presídio de Brasília e depois longo tempo com a tornozeleira eletrônica. Prisão em flagrante no outro dia. Exatamente. Esses absurdos todos. Sim. Então, agora, o Senado não tem tido acesso aos pedidos de impeachment. E há um pedido de impeachment, por exemplo, do conceituadíssimo jurista Modesto Carvalhosa, de São Paulo, que alinhou 32 fatos contra Gilmar Mendes. E, no entanto, chegou lá no Senado e o Davi Alcolumbre, então o presidente do Senado, engavetou. E aí, só me deixe colocar isso aqui, que é muito importante. E aí, uma outra aberração contra a qual eu tenho me batido muito é a autonomia, o absolutismo do presidente do Senado Federal. Ele é a palavra única para decidir essas coisas, o que não deixa de ser uma anomalia gritante. Por quê? Porque o Senado Federal é um colegiado. Exato. Nós somos 81 senadores eleitos pelo povo, com direitos e poderes iguais entre todos nós. No entanto, na hora de decidir essas coisas mais delicadas, só uma pessoa decide, que é o presidente do Senado. E eu tenho me batido muito e tenho um projeto de resolução, já há 3 anos, que nenhum deles coloca em votação porque não querem perder poder. O meu projeto de resolução, vocês sabem, é projeto que vale internamente, não tem nada a ver com efeito externo, só para dentro da instituição. No sentido de que, é o meu projeto, nas reuniões de pauta, todas as terças de manhã, os líderes se reúnem. Minha proposta, metade da pauta seja decidida pela reunião de líderes e a outra metade, sim, se conceda ao presidente que, por vontade própria e por monocratismo, isto é, ele decida o que ele quer, metade dele e outra metade para os outros líderes. Mas nem isso é votado, ele continua votando isoladamente, como bem entende, em contrariedade à vontade do colegiado. Senador Lazier Martins, olha, Marcelo Damin e meus queridos ouvintes e telespectadores, eu sei que o senador está se doando a melhorar o país, ao Estado, mas que falta, vou olhar aqui também para os bastidores, para o meu grande amigo Felipe Chemali, que falta faz um senador Lazier Martins no rádio. Ah, sim. Que falta faz aquele boa tarde. Mas aquele era o boa tarde do cansaço. E no primeiro momento eu tinha 3 horas de programa. Sim, e variando de assunto a todo momento. Então isso dá um cansaço mental muito grande. Claro. Quando eu terminava o programa, eu chegava para mim, boa tarde. Era o boa tarde do cansaço. E pegou. Claro, pegou. E tá trabalhando mais no Senado agora do que trabalhava antes. 3 vezes mais. Claro. Mais incomodação, mais contrariedade, frustrações, porque não se consegue realizar aquilo que se pretende, sim, porque somos minoria. E que falta faz, né, comunicadores como o Lazier, que formavam opinião através da sua experiência, né? A gente vê hoje o rádio está muito parecido, muito igual. Muita gente jovem. Muito igual. São jovens talentosos, só não tem memória. E na comunicação a memória é importantíssima. Fundamental. Você poder recordar como é que fez o fulano, como é que era antes. Então, houve uma renovação que tinha que acontecer. Sim, né? Normal. Mas aí a gente fica frustrado, porque nós que somos os mais antigos, mas ele não lembrou disso, ele poderia ter trazido esse fato. Falta.
Claro, porque muitas vezes falta essa experiência. Eu sou daquela tese, né, que o jovem tem que chegar, mas tem que ser um misto de jovem com experiente. Tem que haver uma mistura. Uma mistura. Como no né? futebol. Eu sempre defendi isso também em futebol. Em futebol tem que ter os famosos cascudos, os mais experientes, e colocar os mais jovens com a energia. Né? O senador Lazier Martins, explica para nós qual vai ser o teu posicionamento nesta eleição que será completamente polarizada. Estou falando sobre o aspecto da corrida presidencial entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor vai se posicionar a favor de um desses no segundo turno ou no primeiro turno já vai iniciar algum tipo de diálogo que converse com eleitores do próprio Bolsonaro ou do próprio Lula? Como é que vai ser o seu posicionamento? Porque a gente está percebendo aqui, fala bastante, né, Damin? Parece que não vai ter mais tempo de surgir a chamada terceira via, ou uma via diferente. E agora está se aproximando e a gente está vendo realmente que nesta corrida presidencial, ou será Lula ou Bolsonaro que se retroalimentam é um ódio que retroalimenta, que coloca os dois para cima. Como é que o senhor está interpretando essa polarização? Isso é bom para o país? Não é bom? Como é que o senhor interpreta uma das maiores polarizações da recente democracia brasileira, senador Lazier Martins? É uma pergunta persistente. Eu quero dizer que eu sou um sujeito disciplinado. Sempre fui disciplinado. Só quando eu vejo que aquilo que querem exigir está fora das quatro linhas, como se diz, está fora da regra, aí eu me insurjo. Mas como disciplinado, eu estou respeitando a vontade do meu partido, o Podemos. Podemos é um partido diferente. Pode ter um deslizezinho aqui ou ali, mas no geral é um partido diferente. É um partido que tem princípios de transparência, da moralidade pública, do respeito ao dinheiro público, e por isso que eu fui para lá. Bom, e o meu partido, já estou lhe respondendo a pergunta, e o meu partido vinha até poucos dias discutindo o lançamento de uma candidatura própria. A presidência da República. A presidência da República. Se isto acontecesse, eu estaria, em princípio, obrigado a votar naquele candidato. Entretanto, como o partido está muito dividido, já tivemos uma reunião em São Paulo e uma reunião em Brasília, e era para termos aqui anteontem, agora há poucos dias em Porto Alegre, como a presidente do partido, a Renata Abreu, perdeu o pai dela, então ela não veio, esvaziou um pouco esse debate. Mas estamos agora nos estertores, deve decidir nos próximos dias, ao que tudo indica, não termos candidato. Não tendo candidato, o partido vai liberar. Cada correligionário vota em quem quiser. A minha palavra nesse sentido, se isso acontecer, Lula nunca, porque seria uma tragédia. O retorno a todas aquelas mazelas, desvios, malversações, crimes, restrições à liberdade de imprensa, etc. Não é? E um perigo que nós estamos correndo, que é a adoção de um socialismo bem de esquerda na América Latina. Porque, veja, nós já estamos lá com o Chile, com a Argentina, não é? Agora não sei ainda o resultado da Colômbia. Não sei, o resultado está para sair agora. O resultado da Colômbia... E está para levar também. Estava para levar. E aí se pega o Brasil, aí... América Latina toda socialista. Tem a Nicarágua também, esqueci de dizer os principais, Cuba e Bolívia. Sim. Então é a América Latina toda socialista. Isso não é bom. Isso não é bom pelos defeitos. O socialismo é bom enquanto tem recurso para tirar de quem tem. Depois que tira de quem tem, aí fica todo mundo igual. É o que aconteceu na União Soviética, não é? O socialismo é bom para quem é o líder, né? Exatamente. Esse tá rico sempre. Só para cúpula, exatamente. E eu sou pelo liberalismo de empreender, não é? Que é o que eu defendo. Bom, então a tendência, se não crescer uma terceira via, o que está muito difícil, aí votarei no Bolsonaro, que tem os seus defeitos, as suas exorbitâncias, alguns erros graves que ele cometeu, mas no geral ele também tem muitos méritos. Se não tiver alguém que cresça,
na terceira via, o meu voto será do Bolsonaro. Ah, isso é importante, né, a gente colocar por aqui. Ô, senador Lazier Martins, ainda tem, a gente conversa muito no mundo da política, muitos admiradores, prefeitos, vereadores, parlamentares do seu antigo partido, o PDT, que lhe admiram, ele tem uma admiração do mais alto nível. O senhor, quando saiu da RBS, é uma decisão complicada, é uma decisão difícil anunciar ao vivo para milhões de telespectadores no Jornal do Almoço que vai concorrer, e ali você falava que iria concorrer ao Senado pelo PDT. Por que naquela época o senhor escolheu por um partido que tem o Brizola como grande inspiração, a educação? O que aconteceu ali e qual a sua relação com aquelas bandeiras que o PDT tinha, se o senhor ainda carrega isso no Podemos, que é um partido novo no cenário dos antigos partidos? Eu não tinha partido durante o meu tempo de comunicação, que foram 50 anos de comunicação. 24 anos na Rádio Guaíba, 28 anos na Rádio Gaúcha, antes de tudo um ano na Difusora, hoje Bandeirantes, 28 anos no Jornal do Almoço e assim por diante. Sem contar um ano que fiz lá na minha rádio do interior, onde eu, com 16 anos eu comecei, que foi a Rádio Montenegro. General Câmara. Não, Montenegro. A cidade de Montenegro. Sim, eu morei. Eu nasci num distrito General Câmara, porque a minha família era daquela região. Mas eu me criei em Montenegro, lá que eu fiz ginásio marista e comecei em rádio, e com 16 anos criei um programa de esportes na Rádio Montenegro, chamado Esportes no Ar, de segunda a sextas-feiras. E fazia o serviço de alto-falante do ginásio marista, onde eu estudava. Eu sempre gostei de microfone. Então esse aqui é o meu grande amigo. É verdade, teu grande aliado. Parceiro. Bom, e o meu pai era trabalhista, fervoroso, Brizolista. getulista, brizolista. E no meu tempo de guri, o meu pai, às vezes, ia com a bandeira no ombro e ia para os comícios. Naquela época tinha muito comício de rua. E às vezes, guri, vamos junto. E eu ia lá, aguentava aqueles discursos e tal. E o meu pai era um trabalhista, ele estava apoiado e tal. Então, quando eu decidi concorrer, durante 30 anos eu fui convidado a entrar na política. Uma ocasião até, isso há 32 ou 35 anos atrás, eu jantei na casa do Simon, que queria muito que eu concorresse a deputado estadual. Até ele queria uma chapa. O Fábio Koff, que era presidente do Grêmio Federal, e eu a estadual. Depois continuamos uma vez, aí num outro jantar na casa... Mas que bela chapa, hein? Que bela chapa. Não queria mais nada ele. Não queria mais nada. E aí teve seguimento e tivemos dias depois um outro jantar na casa do Jorge Weckett, ali em Canoas. Ele foi deputado federal. E aí eu não vou, e de repente decidi não ir. Não é? Mas aí quando chegou a época que eu me cansei de criticar, cobrar, batendo nos políticos, na política, no rádio, na televisão, houve um momento que eu me flagrei, disse, mas não adianta nada isso aqui, eu estou dizendo sempre as mesmas coisas, então eu vou para o lado de lá do balcão, vou para a política. Aí aceitei concorrer, e quem vinha me convidando muito era o Vieira da Cunha, o Romildo Bolzan Júnior, esses dois principalmente. Vem para nós. Aí eu disse, então tá, eu vou para a política, vou concorrer a deputado estadual. Aí eles se olharam, até o Pompeu estava junto. Não, que nada, tu vai para senador. Não, vocês estão loucos. Eu nunca fui prefeito, nunca fui vereador. Eu sou um comunicador e eventualmente fui advogado. Não, nós mandamos fazer uma pesquisa. Aí eles foram na minha casa. Aí foram os 3 na minha casa. Aqui em Porto Alegre? Lá no Morro Santa Teresa, onde eu moro. E aí tiveram uma reunião, nós mandamos fazer uma pesquisa e tu ganhas. Nós colocamos na pesquisa o Olívio, o Simon, o Fogaça, o Beto Albuquerque, o Rigoto, e tu ganhas pro Senado. Isso não é possível, vocês estão falando, tão doidos. Não, vai dar. Bom, então se é assim, eu vou. E aí, em homenagem póstuma ao meu velho pai, eu vou pro PDT, só que eu tinha uma ideia, era fazer uma modernização no partido. Até fiz um projetinho de modernizar, porque estava muito ligado ao PTB do Getúlio Vargas, do ano de 45, do Alberto Pasqualini, não é?
E eu propus algumas mudanças, nem todos aceitaram bem algumas coisas. Mudar um pouco a legislação trabalhista, porque quando eu fui advogado, eu advoguei muito na Justiça do Trabalho. Modernizar, porque a Justiça do Trabalho emperrava muito o desenvolvimento, onerava demais as empresas, as fábricas. Bom, aí fiz uma proposta, tal, não gostaram, mas de qualquer maneira aceitei ir para o PTB. PDT. Aí fui no PDT. Aí veio o processo Dilma. E no processo Dilma, eu me convenci de que ela tinha feito uma série de irregularidades, de leniências, e tinha que votar contra. E aí votei contra. Votei pelo impeachment. E fiz um discurso da tribuna pelo impeachment da Dilma. E aí o Carlos Lupe, que é o presidente eterno do PDT, enlouqueceu, foi a Brasília, deu uma entrevista no Salão Verde da Câmara, dizendo que ele estava em Brasília para expulsar os que votaram no impeachment. E já tinha no dia anterior, tinha expulsado o Cherini, o deputado Cherini, que tinha votado também lá pela abertura do processo. E no Senado nós éramos 6 senadores. Quando nós ouvimos aquilo, nos reunimos no plenário, o Perrella de Minas Gerais, o Cristóvão Buarque e o Regufe do Distrito Federal, o Telmário de Roraima e eu do Rio Grande do Sul. E decidimos sair juntos. Dos 6 senadores, saímos 5 ao mesmo tempo. Antes deles chegar, vocês já anteciparam? Anteciparam e saímos do partido. Aí fui para o PSD. Estava sendo muito conveniente, o PSD estava crescendo muito, mas aí veio a proximidade para eleger o presidente do Senado. E para presidente do Senado, eu vi que se lançou a presidente do Senado o Renan Calheiros. Não, o Renan não pode. Sou totalmente contra, por todo o histórico. O Renan Calheiros cometeu uma série de ilegalidades e ganhou dinheiro. Todo mundo sabe disso. Não é por acaso que ele tinha 12 processos, agora ele tem 9 pendentes. Mas por quê? Mas como ele tem o pé preso de alguns ministros, ele nunca é julgado. Os processos dele vão caindo na prescrição e ele vai se livrando de todo e vai acabar se livrando de todos. Não é? E como o Supremo obedece o princípio constitucional de que senador e deputado são invioláveis enquanto estiverem, só não vale para o Daniel Silveira. O Daniel Silveira é diferente, aí vale. Bom, então eu disse, não, mas eu não vou aceitar essa eleição do Renan, eu vou votar contra. E aí chamei o meu chefe de gabinete, que era muito bom, e disse, escuta, me prepara um mandado de segurança. Eu vou para o Supremo pedir voto aberto, porque com voto aberto o Renan não se elege. Entramos com o mandado de segurança, fomos juntos, eu e ele, o meu chefe de gabinete, fomos por sorteio, acompanhamos o sorteio, caiu com o Marco Aurélio Melo, e aí fomos para o gabinete dele. Aí o Marco Aurélio Melo nos recebeu, muito gentil e tal, e ele disse assim, olha, a causa de vocês é interessante, tornar o voto aberto para presidente do Senado. Me deem alguns dias aí que eu vou despachar. 3 dias depois ele despachou e deu a liminar para que fosse voto aberto. Bom, aí eu fui para a tribuna, discursei, tive uma discussão gravíssima com o Renan Calheiros. O Renan Calheiros me ofendeu em plenário, eu ofendi ele. Foi uma briga terrível lá, muita gente se lembra porque acompanhou. Claro. Bom, e para encerrar essa história. Bom, Aí isso estava há poucos dias, aí o Álvaro Dias era candidato a presidente do Senado, a Simone Tebet era candidata a presidente do Senado, o Espiridião Amin era candidato a presidente do Senado, o Renan Calheiros e o Davi Alcolumbre. Aí o Tasso Gereissati fez uma rodinha lá no plenário, escuta, esse mundo de candidato aí não dá, porque o Tasso também não se dá com... São inimigos viscerais, o Tasso Gereissati e o Renan Calheiros. Quase se pegaram um dia no plenário, ali, no corredor do plenário. Aí quem sabe fazemos uma reunião no meu gabinete e convencemos todos a desistirem em favor de um só. E dito e feito, marcou para o dia seguinte, às 8 horas da manhã, no gabinete dele, e foram todos para lá. E aí convencemos todos demais a retirar a candidatura. Álvaro retirou, Espiridião retirou, Simone retirou. Aí vamos deixar o Davi Alcolumbre, que é o que está com mais chance, e vamos fazer campanha para ele.
e passamos a fazer campanha para o Davi Alcolumbre. Bom, e aí se aproximando a data da eleição para presidente do Senado. Bom, aí o Omar Aziz, líder do PSD, disse, vamos fazer uma reunião do nosso partido, nós éramos 11, para decidir em quem nós vamos votar. E aí eu fiquei lá com o integrante do PSD, fiquei acompanhando, e em determinado momento o Otto Alencar pediu a palavra e disse assim, eu quero dizer para vocês que eu sou muito amigo do Renan, eu acredito no Renan, eu vou votar no Renan. E aí, que era vice-líder do partido. E o líder, que era o Omar Aziz, do Amazonas, disse, eu também vou votar. Eu disse, não tem sentido, eu entrei com mandado de segurança, consegui. Vocês conhecem a história do Renan, não é possível. Há uma comunidade brasileira inteira pelas mídias protestando contra a eleição dele, e vocês vão apoiar, então vocês me desculpem, eu estou fora do partido. E aí saí do partido. Eu fiz todo aquele esforço para criar um outro candidato, que não o Renan, e aí o líder e o vice-líder foram nele. Aí eu disse, eu não tenho nada. Aí saí, aí fizemos a campanha e votamos no Davi Alcolumbre, lamentavelmente, uma triste decepção, porque ele era igual. Foi uma tragédia. Mas tu acha que se fosse voto fechado, ganhava o Renan? Mesmo acho depois que ganhava. dessa Tinha cacetada muita de escândalo? Chance, tinha muita processo. chance. Tinha muito porque ele... O problema é o seguinte. O problema é o seguinte, meus amigos. São as benesses, as ofertas, os benefícios que o presidente do Senado concede para ele. Não é? Eu, por exemplo, já comecei a desgostar do Renan. Primeiro tem uma história aqui do Corotel. Uhum. Eu frequentei, eu sempre fui muito de spa, custa caro, mas é investimento na saúde. Uhum. E numa determinada ocasião eu estava lá e o Renan chegou lá com a mulher dele e a população de Gramado ficou sabendo. Então eu fiquei sabendo que se armou um grande movimento em Gramado para ir às 7h30 da manhã para frente do spa protestar contra a presença do Renan em Gramado. E eu fiquei sabendo disso. Eu estava lá, estava hospedado. E aí a direção do spa me disse o seguinte, olha, tem um problema que nós vamos enfrentar. Eu disse, o que o senhor vai fazer? Se eu aluguei um táxi e às 5 da manhã nós vamos tirar ele daqui e mandar para Caxias para pegar o avião e ir embora. E dito e feito. Mandaram ele embora para evitar o escândalo na frente do hotel. Na frente do hotel. E eu sabia disso, porque eu estava lá. Bom, isso é um episódio que pouquíssima, ninguém sabe disso. Bom, e aí, por que eu digo? Porque quando eu fui eleito, esqueci aquele episódio, fui no gabinete dele, disse, escuta, Renan, eu gostaria de ficar com o gabinete do Simon, que é um gabinete grande, é uma tradição aqui, em cada estado, quem é eleito ocupa o gabinete do seu antecessor. O gabinete do Simão era grande, hoje, 2 anos depois, eu conquistei. E aí, não, mas já estou comprometido com uma senadora do Amazonas, que agora não me lembro o nome dela, Vanessa Graziotin. Obrigado, Chemali. Isso aí é uma enciclopédia. Enciclopédia política. É impressionante. Aí o gabinete já está comprometido. Não precisou nem de Google, né? O gabinete já está comprometido para ela. Você pega um outro aqui, tem um aqui no corredor, perto do plenário. Tá bem, paciência. Aí peguei aquele, achei que ele era um gabinete velho. Só para o pessoal entender, é o presidente do Senado que define. Tu vai para esse, ele faz o home list, loteamento. Ele distribui os gabinetes. E distribui também as representações do Senado na Europa, na Ásia. Dá de presente. Ele quis me conquistar. E é bom, né? Não, aí ele não me deu, mas 2 ou 3 meses depois, teve uma ida da então ministra da Agricultura, a Cátia Abreu, que tinha que ir a Paris receber o diploma do fim da doença suína. Uhum. E aí ele mandou mensagem, eu te indiquei, você vai representar o Senado em Paris, e depois tem uma reunião em Bruxelas e tem uma reunião na Suíça, lá na sede da OIT, na cidade famosa
E você vai ser o nosso representante. Genebra. Você, Genebra. Eu estava entre Zurique e Genebra. Então você vai a Paris, Bruxelas e Genebra representar o Senado. Ah, tá bom, muito obrigado. Quem é que não gosta de Europa? Vou lá. E aí... Mas sabe que nem precisava ser senador, era só entrar na FAMURS que tu já ia. Não precisava ser senador. Muito obrigado. Depois eu comecei, mas o que eu fiz para receber esse presente recém-chegado? Na política, qualquer presente mas não vou mudar, não vou mudar minhas concepções, porque depois me tornei um adversário. Hoje ele não me cumprimenta, eu não cumprimento. Que loucura, né? Então, por que essa pergunta? Por que tanta força? Porque ele realmente tem força, ele tem regalias permissivas para contemplar quem ele quer com algumas coisas boas. E ele traz para o lado dele e se beneficia disso. Exatamente. Chegamos... E a distribuição de projetos. Projetos, todo mundo quer um projeto bom. Sim. Quer pegar um projeto, porque dá destaque, né? Atualmente, por exemplo, a grande ambição era pegar a relatoria da reforma tributária. Foi uma briga de serrote lá, como se diz, todo mundo queria pegar. Acabou uma pessoa muito competente, que é o Roberto Rocha, só que está muito frustrado porque estão fazendo de tudo para não votar a reforma tributária, que ele passou noites e dias, inclusive com um filho doente, com câncer, repartindo atenção ao filho no hospital e ele fazendo a relatoria da reforma tributária que ninguém quer votar até esse momento. Senador Lazier Martins, a gente está chegando aqui no final do podcast Eu Conheço. Deixa eu te fazer uma pergunta para organizar também o teu eleitor, né? Sob o ponto de vista da corrida presidencial, tu já explicou ali a questão do Bolsonaro, do jeito que estiver, o senhor vai com o Bolsonaro, se não surge uma terceira via, ou se o Podemos não apoiar oficialmente algum outro candidato. O senhor já explicou que é fiel. Vai liberar. O senhor já explicou que é fiel à sua sigla, mas como vai liberar para presidente, a tendência é o senhor apoiar o Bolsonaro. E aqui no Palácio Piratini, na corrida ao governo do Estado, quem o senhor gostaria de apoiar? O que o partido está organizando para qual chapa? Como o senhor está vendo essa corrida para o próximo governador aqui no Estado? O partido está negociando uma aliança com o governo. Seja com o Ranolfo, ou seja com o Leite, a tendência é esta. Estar ao lado deles. Eu estou de espectador. Mas o senhor admira o Leite e o Ranolfo, né? Sim, eu acho que ele teve o benefício de receber muito dinheiro federal, colocou em dia o salário dos funcionários, mas teve alguns méritos. Ele, por exemplo, conseguiu a votação para privatizações importantes, né? Privatizou a Corsan, a Sulgás, a da mineração ali, etc. Conseguiu aprovar quase todos os projetos, sempre com a promessa de que não iria concorrer. E isso aliviava, tranquilizava os concorrentes. Só que agora ele quer e vai concorrer ao governo do Estado. Tu acha que o Eduardo Leite vai? Acho que vai. Tive a conversa com ele na noite da comemoração lá dos 50 anos da Farsul. E aí tive uma conversa rápida com ele, retirei da conversa de que ele vai concorrer. Mas o que ele falava nesse bastidor? Senador, tô vendo aí. Ele viu a gente tá se organizando. O sonho dele ele tá naquela ali, né, senador? Mas a gente abre o Instagram dele, eu converso muito com o Chemar sobre... Ele parece que tá em pré-campanha. O Eduardo Leite, primeiro tava numa agenda nacional, né? São Paulo. Quando ele viu que fecharam as portas... Aí começou a ir em todas as festividades aqui do Rio Grande do Sul. Ele tá em todas. Exatamente. Né? Ele tá em Caçapava, em Pelotas. Tem quermesse. Não, é impressionante. Então, procissão tá indo tudo. Se o Leite eu ainda não vi. Mas se o Leite não fosse concorrer, dá pra dizer que é um admirador das festividades gaúchas, porque o homem tá em todas, rapaz. Mas e por que o Lazier Martins vai de novo ao Senado, né? Porque eu quero dar andamento aos meus projetos. Por que não o governador? Não, o governador não quero. Mas chegou em ti isso certamente. Quando eu fui candidato ao Senado, muita gente propunha que eu concorresse ao governo. Eu acho o seguinte, o governo tem muitas dificuldades, está muito endividado, tem uma dívida de 73 bilhões de reais, não é? Tem as reivindicações do magistério, que são
tenazes, persistentes, e tem da polícia, e tem de vários setores, e tem os corporativismos, e eu sou contra corporativismo, eu sou contra patrimonialismo, que leva muita gente para a política, sou contra o fisiologismo, que eu tomo lá da cá, sou contra isso, a troca de favores, e sou contra o corporativismo. E para ser governador do estado tem que enfrentar o corporativismo. Isso dá muita dor de cabeça, isso envelhece muito. Uma vez o Antônio Brito, que eu sempre fui muito amigo dele, o Brito me disse o seguinte: eu em 4 anos envelheci 10 anos. É que o governo do estado é para matar, né? É terrível. Então, e eu acho que nós temos que fazer mudanças no país através do Congresso Nacional. Sim. Lá é que tem que mudar. Então, eu tenho apelado muito, toda vez que falo em entrevistas como essa de agora, que tem muito boa repercussão, e que tem vários braços, várias pontas. Vocês vão para o Face, vão para o Instagram, vão para o YouTube, vão para as rádios. Eu apelo: pensem bem em quem votar para o Congresso. É lá que nós vamos mudar as leis, e mudando as leis nós mudamos o Brasil, não é? E pertenço a um partido que tem como slogan esta frase: juntos podemos mudar o Brasil. O Brasil tem que ser mudado através do Congresso Nacional. E eu quero permanecer lá exatamente para fazer essas mudanças. Hoje somos minoria, muita frustração, muita dificuldade, porque quando tudo parecia se encaminhar para algumas novidades, eis que surge esse malfadado, mal cheiroso orçamento secreto. Orçamento secreto comprou votos, comprou muita gente. Quem não recebeu verbas, como eu me neguei de receber, porque é uma verba ilegal e injusta, porque ela distribui o orçamento secreto, o RP9, distribui verbas de maneira discriminatória, seletiva, com a condição de votar a favor de qualquer projeto, e só alguns receberam. Aí então o sujeito recebe 20 milhões, despeja lá no seu município, conquista aqueles votos, mas é verba que é retirada da administração do executivo. Isto é injusto e é inconstitucional, porque não é missão do Congresso Nacional administrar a verba. E hoje, lamentavelmente, veja bem, 24% do orçamento da União está nas mãos do Congresso Nacional. Então a gente pode dizer que essa verba é uma verba de compra de voto. É uma verba de compra de votos. E eu me neguei de receber, e isso conspira, porque dentro do Senado tem em torno de 45 senadores, que é a maioria, que receberam essa verba. Senador Lazier Martins, aqui a gente está gravando esse podcast, né? Mas aqui nas redes sociais o pessoal já coloca no Instagram, nos stories. E aí o presidente eleito da FAMURS, que é o prefeito de Restinga Seco, Paulinho Salerno, é um grande admirador do seu trabalho, Lazier. Farei de tudo para ir na posse dele lá em Restinga. Ele diz o seguinte aqui, ó. O senador Lazier, na época não era senador, esteve aqui na época em que eu era vice-prefeito, palestrou e fez o Jornal do Almoço nos 50 anos de Restinga. Verdade, foi. E naquela oportunidade o senhor olhou pro vice e disse que ele tinha muito futuro pela frente, ele era muito jovem, virou prefeito reeleito, presidente da FAMURS. Então ele te mandou um grande abraço aqui, fiz questão de repassar alguma história. Ele pela investidura na presidência da FAMURS. O Damin vai estar lá também, certamente vai ficar na Termas lá. Só se eu puder tentar chegar no horário ali, dar uma volta de noite. Né, boas lembranças do hotel. Senador Lazier Martins, tuas considerações finais olhando para aquela câmera ali, né, Damin? Justamente olhando no olho do seu futuro eleitor. A gente tá numa pré-campanha ainda, não pode pedir voto, toda aquela história, mas olhando, fazendo... Deixa eu só ele é muito sedutor, o senador Lazier é um cara sedutor, ele é um cara que convence, né? Obrigado. A gente passa impressionante. O Damin, há uma semana atrás, tava indeciso no voto dele pro Senado. E eu, olha, Damin, tu precisas ouvir o senador Lazier, porque ele tem ideias, ações, não faz política só pelo discurso, ele tá, de fato, enfrentando na política dentro do Senado do Supremo Tribunal Federal, e agora eu olho nos olhos do Damin e vejo praticamente um voto definido. Bateu no STF, tamo junto. Antes do Lazier fazer as considerações finais deles, deixa eu fazer uma pergunta que eu gosto de fazer, principalmente para quem não é... Tem as notas também, verdade. Mas para quem não é oriundo da política,
Por que eu digo isso? Às vezes o cara entra na política com 20, 22, 23, 25 anos e vai embora, né? O senador entrou com 70 e poucos anos. 72 mas eu tenho físico e energia de 60 anos. Não, eu até... Quem diz isso é o meu cardiologista. Não, né? Eu acho que até menos. Você não precisa nem ser cardiologista pra dizer, né? Isso aí é muito nítido. É um garoto de 50, né, meu filho? É um jovem. E e aí tu trabalhasse 50 anos mais 50 anos com comunicação, como tu falasse, ganhou a senador, tá? Vai de novo agora. Tem um plano B pra caso não ganhe? Por que eu pergunto isso? Veríamos o senador Lazier de novo na RBS caso não... Que é a possibilidade, né? Como qualquer corrida, seja ela para deputado, para presidente, a possibilidade de se ganhar e de se perder. Teria um plano B? Não tenho plano B, Damin. Não tenho. Eu tô jogando todas as fichas na minha reeleição. All-in. Se tiver a sofrer a desventura de não me eleger, aí é que eu vou pensar no que vou fazer. O certo é que eu não vou parar de trabalhar, porque eu, desde os 14 anos, nunca parei de trabalhar, não é? E tenho muita energia, não é? As pessoas não acreditam na idade que eu tenho, porque eu faço ginástica, faço academia de ginástica, cuido muito da alimentação, não tenho doença nenhuma, não é? Tenho muita disposição para o trabalho, mas se não conseguir, depois é que eu vou pensar. Mas não tenho plano B. Eu estou apostando na minha reeleição, embora a concorrência é muito forte, mas eu acho que dá para mudar o que as pesquisas estão dizendo, até porque eu não acredito muito em pesquisa. Eu, quando fui eleito... Agora ganhou agora não é só o voto, agora é a campanha. O Damin vai estar de bandeira ali na Ipiranga. Não tem como acreditar em pesquisa se sai mais pesquisa que o Lula é o candidato mais honesto. Tu acreditar em pesquisa como? Não, e quando eu fui eleito, não sei se vocês sabem, qual era o instituto de pesquisa mais famoso do Brasil? O Ibope? O Ibope. O Ibope jamais, durante toda a campanha, disse que eu estava em primeiro lugar. Sempre eu estava em segundo. Até no dia da eleição, no Boca de Urna, às 5h35 da tarde, eu fui para casa e aí entrou o Bonner dizendo: e atenção, a Globo está iniciando a sua grande cobertura e já temos o primeiro resultado. E ele vem para o Senado do Rio Grande do Sul e o eleito foi Olívio Dutra. Aí eu dei um pulo, a minha filha Marla entrou na sala onde eu estava e a minha casa estava cheia de cabos eleitorais e vizinhos, todo mundo, e chorando, disse: pai, o que é isso? Eu disse: minha filha, é do jogo, a gente perde ou a gente ganha. Mas eu achei estranhável essa diferença de 6 pontos, né, a favor do Lula, quando na noite anterior, às 9 da noite do sábado, na véspera da eleição, o Fred do Instituto Métodos me ligou e disse: Lazier, reuni a minha equipe, olhamos todos os mapas durante a tarde, tu vais ganhar com 2,1, então dorme tranquilo. E aí porque esse Instituto Métodos tinha feito pesquisas várias vezes e sempre me dado a liderança. O Ibope sempre contra. E aí eu disse: mas não pode ser verdade, 6 pontos de vantagem, mais os 2,1 de ontem, dá 8, não é possível. E o Chemali, que estava na Rádio Gaúcha, cobrindo o Tribunal Eleitoral, me telefonou às 6h15, 6h20, assim: fica tranquilo que você está liderando. Que legal, tá? Isso aí. E ele estava cobrindo pela Rádio Gaúcha. E depois me ligou mais tarde e disse assim: olha, ganha a eleição, 80% você está na... E eu disse: não, eu vou esperar até os 90%. Eu não posso correr risco. E aos 90% ele cobria para a Rádio Gaúcha e me tranquilizava. E aí, quando deu 90%, aí eu saí da sala onde eu estava fechado, na frente da televisão e com o rádio do lado, e aí o pessoal começou a gritar e tal, e aí vieram as emissoras de rádio e televisão e perguntaram: e aí, como é que recebe? Olha, eu recebo com alívio, mas esse Ibope aí pode matar do coração alguém. É um instituto irresponsável e incompetente. Poucos anos depois fechou o Ibope e criaram outro instituto no lugar, porque aquele errava demais. Então, exatamente. Então, por isso que eu digo, eu não acredito em pesquisa, porque
pode estar havendo manipulação, e tem um problema que eu percebi ao longo do tempo de coberturas. Quando um instituto, como o Datafolha, por exemplo, muito grande, muito famoso, dá um resultado, os outros ficam com medo de contrariar e vão na mesma linha. Então é como se houvesse um instituto só de pesquisa. Por isso eu não acredito. E se existe alguma vantagem de alguém, dá para mudar, porque nós estamos recém iniciando para valer, vamos iniciar a pré-campanha. Senador Lazier Martins foi entrevistado de hoje aqui no nosso podcast Eu Com Isso, com retransmissão nas principais rádios aqui do Rio Grande do Sul, também no nosso Spotify, canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Eu, Walter Santos, agradeço. Obrigado, Marcelo Damin. Só me permita a última frase. Por favor, não. Eu jamais disse, e eu com isso, que eu gosto muito do título, e a minha resposta é dizer, eu tenho a ver tudo com isso. Isso aí. Exatamente. Senador, 30 segundos para a sua despedida, mais ou menos naquele clima da música, né? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolve se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Olhando para o olho daquelas pessoas que ainda estão decidindo, que apreciaram essa entrevista como um bom vinho, foram ouvindo tuas ideias, foram viajando no tempo e te encontraram na realidade. Olhando para aquela câmera, explica... Claro que a gente não pode pedir voto aqui, pedir voto. Mas explica por que o senhor está nesta batalha. Prezados amigos, eu deixei uma profissão glamurosa, como é a de apresentador e comentarista de televisão e de rádio, que é uma profissão fascinante. Larguei tudo isso inconformado com os rumos do Brasil, um país tão rico e tanta gente pobre. E é por isso que eu fui para a política, para tentar mudar isso. Combater essa pobreza de tanta gente. 49% da nossa população brasileira ou é pobre ou é muito pobre. Isto é injusto com esse país de tantos recursos naturais. E é isso que eu defendo. E é por isso que eu quero continuar na política, para ajudar a mudar esse quadro. Muito obrigado para vocês. Obrigado. Senador Lazier Martins conosco, com Marcelo Damin, Walter Santos. Obrigado a todos os nossos parceiros comerciais, no qual os vídeos já passaram por aqui. Nós voltamos, né, Damin, na próxima terça-feira, sempre com um novo entrevistado, a partir das 19h03 na terça-feira. E as rádios colocam dentro das suas programações, mas na nossa grade oficial, sempre nas terças-feiras, a partir das 19h. Obrigado, senador Lazier Martins. Agradecimento também ao nosso grande amigo Felipe Chemali, que possibilitou, que facilitou. Aliás, é um grande profissional. Também o meu assessor parlamentar aqui, o Luiz Rodrigues, também está comigo diuturnamente. Luiz Rodrigues e Felipe Chemali, a Cris também acompanhando aqui a nossa entrevista nos bastidores. Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira. Vou encerrar com o seu slogan. Faz de conta que estamos encerrando o Gaúcha Repórter. Quem encerra é Lazier Martins. Boa tarde. Valeu.